Olá, pessoal! Hoje iremos fazer a correção dessa atividade. Então, nós temos aqui a questão de número 1, a questão de número 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, ok? Então, vamos lá. Questão de número 1. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador e a uma temperatura de 10 graus Celsius, negativo. E esperam-se cerca de 15 minutos para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anterior, será. Então, pessoal, nós temos aqui as alternativas, tá? Então, pessoal, a alternativa correta da questão de número 1 é a letra A. O lápis, né, ele será maior devido à régua ter sofrido contração, ou seja, a régua teve um encolhimento, ok? Questão de número 2. Nós temos aí uma barra de ferro, que ela é homogênea, e ela estava aquecida a 10 graus Celsius, depois passou para 60 graus Celsius. Tá pedindo para a gente determinar a dilatação sofrida, tá? E depois a gente encontrar também o comprimento final dessa barra de ferro. Então, primeiramente, a gente vai colocar os dados aqui, fornecido pelo enunciado, tá bom? Então, número 2, nós vamos colocar os dados. Nós temos aí, comprimento inicial, vai ser 5 metros. Depois, nós temos variação da temperatura. Tá, para eu encontrar a variação da temperatura, eu vou pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Lembrando, pessoal, que o símbolo de temperatura, eu gosto de utilizar o T, mas a gente também pode usar o θ, tá? Não esquece que aqueles símbolos assim, ó, é o θ, tá bom? Nós temos aí o coeficiente de dilatação, né, que o exercício nos deu, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nós temos que descobrir, né, a variação da dilatação. É isso que nós temos que descobrir, que eu não sei qual foi a minha dilatação. E ele também quer que a gente descobre, né, o nosso comprimento final. Nós também não sabemos, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, né, primeiro vamos encontrar a dilatação sofrida. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. ΔL, tá? Que é a dilatação sofrida. Vai ser comprimento inicial vezes o meu coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, lembre, pessoal, a temperatura eu posso usar o θ ou a letrinha T, ok? Bom, então, nós vamos substituir esses dados aqui nessa expressão. Nós queremos descobrir isso daqui, nós continuamos. O nosso comprimento inicial é 5 vezes o coeficiente, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da minha temperatura. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu sei que a minha temperatura vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos calcular. A minha temperatura final lá é 60. E a temperatura inicial é 10. Então, 60 menos 10 é igual a 50 graus Celsius. Ok? Então, vou estar utilizando aqui, ó, 50. Então, vezes 50. Ok? Bom, vou multiplicar 5 vezes 1,2 vezes 50, tá bom? Fazendo essa multiplicação, vai dar 300. Então, ΔL vai ser igual a 300 vezes... E vou repetir isso daqui, ó. 10
elevado a menos 6, ok? Bom, pessoal, observem que nas alternativas não tem nenhuma, né, alternativa com esse valor, não é verdade? Pois bem, geralmente, para a gente padronizar, para ficar uma coisa mais bonita, a gente vai escrever sempre esse número aqui, né, o valor menor que 10 e maior que 0, tá? Então, observe o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar, aqui não aparece, mas é como se tivesse uma vírgula aqui. Eu vou pegar essa vírgula e vou andar 2 casas, tá? Decimais. E eu vou pegar, olha só o que eu vou fazer. Vou andar 2 casas, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Quando eu coloco a vírgula aqui, esses 2 zeros, eles desaparecem. Tá? Não precisa. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Porém, pessoal, nós não andamos 2 casas decimais, então, vou pegar esses 2 aqui e vou somar com esse menos 6 aqui, ó, tá? Então, esse 2 positivo, eu tô somando, porque eu voltei aqui 2 casas decimais. Fazendo essa conta aqui, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o resultado vai ficar assim, ó. Delta L vai ser igual a 3 vezes 10. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar menos 4, ok? Então, minha alternativa é essa daqui, ó. 3 vezes 10 menos 4. Acabou? Não terminou. Nós encontramos apenas a dilatação sofrida, ok? Vamos encontrar agora o comprimento final. Então, gente, ó, o comprimento final, vou até escrever aqui, para vocês não esquecerem, tá? O comprimento final sempre será a soma, tá? Do comprimento inicial, ó, comprimento inicial mais a dilatação sofrida, tá bom? Então, olha só como vai ficar. Vou colocar a fórmula. Então, comprimento final vai ser igual comprimento inicial mais a dilatação sofrida, tá? Então, o comprimento final aqui vai ser igual 5 mais... Bom, o resultado, pessoal, deu isso daqui, certo? Se vocês quiserem colocar desse jeito, vamos colocar para vocês verem o que a gente vai fazer, né? Que tem outra maneira, né, de colocar. Agora eu explico. Então, nós podemos colocar aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, pessoal, antes de fazer essa somatória aqui, eu vou pegar essa notação científica aqui, tá? O que é uma notação científica? É uma maneira diferente que eu escrevo o número, né? Em forma de potência de base 10, ok? Tá, então eu vou escrever esse número aqui, né? Tirando essa potência. Observe, pessoal, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Comprimento final vai ser 5 mais. Esse menos 4 aqui, tá dizendo que eu vou acrescentar, né? 4 zeros, né? Mas como tá negativo, isso quer dizer que eu vou colocar aqui, ó, na frente do 3. Vai ser um número bem pequeno. Se fosse positivo, eu colocaria aqui, ó, do lado de cá, certo? Mas como é negativo, eu coloco aqui, antes do número 3. Então, vai ficar assim, ó, 4 zeros. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, eu coloco 3, ok? Então, ficou, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, por isso que eu coloquei menos 4. Vocês lembram que nós fizemos lá? Nós voltamos aqui, ó, 2 casas, né? Aí, nós acrescentamos mais 2 lá, certo? Isso aqui chama notação científica, ok? Pois bem, agora sim nós podemos fazer a somatória, tá? Porque agora não tem nenhuma multiplicação aqui pra gente resolver, ok? Então, somando agora, 5 mais esse número aqui, vai ficar igual, o comprimento final vai ficar 5,0003, ok? Metros.
Então, qual que é a alternativa correta? Qual que é a alternativa que nós temos aqui, ó? A variação, 3 vezes 10 elevado a menos 4. E nós temos aqui o comprimento final igual a 5,0003. Essa alternativa é a letra D, tá? Então, a letra D é a alternativa correta, ok? Agora, pessoal, vamos fazer a questão de número 3. Nós temos aí o comprimento de um fio de aço é de 40 metros, né? Numa temperatura de 24 graus Celsius. Determine o seu comprimento final num dia em que a temperatura, né, chegou a 34 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente da dilatação linear, né, do aço é de 0,000011 graus Celsius. Bom, então vamos fazer o mesmo procedimento da questão de número 2. Vamos, primeira coisa, colocar os dados aqui para a gente responder, ok? Então, primeira coisa, nós temos aqui o comprimento inicial, ok? Então, o meu comprimento inicial aqui é 40 metros. Vou colocar 40 metros. Depois, nós temos aqui a variação de temperatura. A variação de temperatura, lembrando, vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Então, a temperatura final é 34, foi onde que ele chegou. Menos a temperatura inicial, 24 graus. Fazendo essa conta aqui, 34 menos 24 vai dar 10 graus Celsius. Depois disso, vamos tentar encontrar a dilatação, né, sofrida. Nós não sabemos, o enunciado não me deu. Nós vamos encontrar o comprimento final, também não sabemos. Mas nós temos outra informação aqui, que é o coeficiente de dilatação, né? Ele me deu o valor do coeficiente, que é 0,000011 graus Celsius, ok? Bom, então agora nós vamos fazer o mesmo procedimento da questão de número 2, tá? Nós vamos encontrar a dilatação, depois a gente encontra o comprimento, beleza? Tá, então vamos lá. A dilatação, vou colocar a fórmula aqui, a dilatação. Então, pessoal, antes da gente jogar aqui nessa fórmula, vamos pegar aqui o nosso coeficiente e vamos fazer a notação científica dele, ok? Então, eu vou pegar a vírgula, vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, vou pôr a vírgula aqui. Então, vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, porque nós andamos 5 casas, né? Bom, então vamos substituir agora, ok? Então, a minha dilatação vai ser igual a 40 vezes 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o 10, que é a variação da temperatura. Multiplicando, nós temos ΔL, vai ser igual a 40 vezes 1,1 vezes 10, 440 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Bom, então, ΔL vai ser igual. Nós vamos pegar essa vírgula aqui e vamos voltar 1, 2. Então, vai ficar 4,4 vezes 10 menos 5. Voltamos 2, então, vamos somar aqui mais 2. Então, ΔL vai ser igual 4,4 vezes 10, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 3, ok? Agora, vamos encontrar o comprimento final. Vai ser igual o meu comprimento inicial mais a dilatação sofrida. Então, o comprimento final vai ser igual a 40 mais... Nós temos isso daqui. Vamos escrever isso aqui em forma de decimal, né? Então, nós temos 3 para cá. Então, eu vou voltar, ó. 1, 2, 3, ok? Então, vou colocar isso aqui, ó. Ok? Então, olha o que eu fiz, ó. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Para eu colocar aqui, eu tenho que colocar um 0 de cá e 2 de cá, ok? Então, ó, 1, 2, 3. Voltaria o mesmo, ok? Então, fazendo essa somatória aqui, ó, 40 mais tudo isso daqui, vai ficar o meu comprimento final, vai ficar igual
40,0044. Ok? Então, esse aqui é o meu comprimento final. Próxima questão, número 4. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então, um fio de cobre, tá? Tem um comprimento inicial. Então, comprimento, vamos colocar os dados. Comprimento inicial, lá nós temos que é 50 metros. Sofreu um aumento de temperatura de 30 graus Celsius, né? Então, a temperatura aqui, a variação de temperatura, nós temos que a temperatura final. A temperatura final aqui vai ser 30 graus Celsius. O coeficiente, nós temos aqui o coeficiente, que é igual a 0,000017. Então, determine a dilatação linear, né, sofrida aí por esse cobre, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, assim, para não haver confusão, é interessante a gente já pegar o coeficiente, né, como a gente fez no exercício anterior, e já fazer a notação científica. Professora, mas se eu quiser fazer no final, tranquilo, tá? Sem problema nenhum, pode fazer. Você pode usar esses dados aqui do jeito que estão, e lá no final, lá, você fazer transformar, né, fazer a conversão para notação científica, ok? Então, vamos lá. Ele quer que a gente descobre aqui, né, a dilatação linear. Ele não quer que a gente descobre o comprimento final, certo? É só dilatação, beleza? Então, nós vamos usar aquela fórmula. Vamos fazer tão diferente, né? Vamos resolver isso aqui para a gente fazer a notação científica lá no final, para vocês verem a diferença, né? Então, vamos lá. Você vai ver assim, o procedimento é basicamente o mesmo, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a variação da dilatação, vai ser igual comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, ok? Professora, lembrando que a variação de temperatura, né, é a temperatura final menos a inicial. Porém, lá no enunciado, ele não me deu a indicação de qual seria a temperatura inicial. Então, vamos considerar como fosse zero, ok? Então, fazendo aqui, ó, a conta. Então, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Então, nós temos aqui, ó, 30 menos zero, que vai ficar o quê? O próprio 30, ok? Beleza. Então, vamos lá. A dilatação vai ser igual 50 vezes 0,1, 2, 3, 4... Contando para não errar os tantos de zero, viu, pessoal? Vezes o 30, que é a temperatura, ok? Então, vamos lá. Fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, ó, 50 vezes 0,000017 vezes 30 vai ficar igual a ΔL, vai ser igual 0,0255, tá? Então, na notação científica, nós vamos escrever isso daqui, tá? Então, a notação científica vai ficar assim, ó, ΔL vai ser igual 2, então vai ficar 2,55 vezes 10 elevado a menos 2, porque nós andamos 2 casas decimais, ok? Então, a nossa resposta é esse daqui, tá? Questão de número 4. Questão de número 5. O comprimento de um fio de aço é de 10 metros, né? Então, nós vamos lá, o comprimento inicial é 10 metros. Nós temos aí a temperatura de 10 graus Celsius. Então, nossa a temperatura aqui inicial, né? É 10 graus Celsius. Determine seu comprimento num dia em que essa temperatura, gente, ó, chegou a 70 graus Celsius. Então, a temperatura final aqui, ó, ela chegou a 70 graus Celsius, ok? E o coeficiente de dilatação, nós temos aí que é de 0,000
0,11, tá? Graus Celsius, ok? Então, esse aqui é o nosso coeficiente de dilatação, beleza? Então, antes de a gente colocar a fórmula aqui, que a gente vai ter que encontrar a dilatação sofrida, para depois a gente encontrar o comprimento final dele, certo? Porque nós não temos aqui. Vamos fazer aqui, ó, a variação da temperatura? Então, a variação da temperatura, lembrando, é temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Então, nós vamos colocar aqui 70 menos 10, que é igual a 60 graus, ok? Vamos, então, transformar isso aqui na notação científica para facilitar os nossos cálculos, né? Então, nós vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Ah, professora, mas eu resolvi fazer no final lá. Tranquilo, sem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá. A variação da dilatação vai ser igual comprimento inicial vezes coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, nós queremos descobrir isso daqui, né? Por que eu tenho que descobrir isso aqui? Porque senão eu não consigo encontrar o comprimento final, certo? Então, vai ficar 10 vezes 1,1. Então, vai ficar ΔL é igual a 660 vezes, vou repetir a minha potência, 10 elevado a menos 5, ok? Observe, pessoal, que 660 é um número muito grande, não é verdade? Então, vou colocar ele, né, pequenininho. Então, vai ficar ΔL, vai ficar igual, a vírgula tá aqui, vou voltar para ficar menor que 10, ó. 1, 2, então vai ficar 6,6 vezes 10 elevado a menos 5 mais 2. Por que eu tô colocando mais 2 aqui, professora? Porque eu voltei, né, 2 casas decimais, ok? Então, ΔL vai ficar igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Bom, agora nós iremos encontrar o comprimento final. Então, nosso comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial mais a dilatação sofrida, né? Então, o meu comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial, que é 10, mais a dilatação, que é 6,6 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Vamos escrever isso aqui, né, em forma de números decimais. Então, o comprimento final vai ser igual a 10 mais, ó, menos 3 voltando 3 casas. Então, vai ficar, ó, 1, 2, ok? Então, vai ficar 0,006, ok? 6. Fazendo essa somatória aqui, ó, vai ficar 10,0066 metros, ok? Então, bom, pessoal, questão de número 6. Nós temos o comprimento inicial de uma barra de alumínio é de 1 metro. Então, o comprimento inicial é 1 metro. Quando sofre variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura aqui, ó, vai ser 20 graus Celsius, ok? A dilatação só que ocorreu aí, né? Então, ΔL, a dilatação, é igual a 0,00048 centímetros. Determine o coeficiente de dilatação linear. Então, ele quer que a gente determine o coeficiente de dilatação. Nós não sabemos, ok? Porém, pessoal, observe aqui que as unidades de medidas, olha só. Aqui tá centímetros, aqui tá metro, ok? Então, vamos pegar esse aqui, ó, em centímetros e transformar ele para metro. Basta eu dividir por 100, ok? Então, nós iremos dividir agora. Então, dividindo, vai ficar, né, 0,1234548, ok? Metros. Agora sim, vamos jogar na fórmula. Então, a fórmula é ΔL vai ser igual ao comprimento inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura, ok? Então, a dilatação já me deu, vou estar substituindo 0,0048. Não, tem mais um zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 zeros.
que é igual o comprimento inicial, né, que é 1 metro, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura, que é 20, ok? Então, nós vamos repetir isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes 20, vai ficar 20 alfa, ok? Bom, isso aqui tá multiplicando, ó, né? Vou passar pra cá, dividindo, ok? 20. Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, dividido por 20, ok? Vamos fazer essa divisão. Bom, pessoal, lembrando, antes da gente fazer a divisão, vamos pegar esse número aqui e escrever na notação científica, né? Olha aqui, ó, na notação científica. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4,8 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Dividido por 20. Valor do meu coeficiente, beleza? Então, dividindo aí 4,8 por 20 é igual, coeficiente é igual a 0,24 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Então, nós temos aqui o valor do nosso coeficiente. Bons estudos, até a próxima!